Olá, pessoal do YouTube! Eu sou Eduardo Duarte e este é mais um vídeo meu para o canal Design. Aqui estamos para mais um tutorial de Photoshop, onde a gente vai aprender a criar este flyer aqui, ó, de um lanche no Photoshop, ok? Então vamos aprender a ambientar isso aqui com as sombras, com as luzes também, né? E criar esse efeito aqui atrás, como se estivesse aqui sendo anotado em um quadro, beleza? Então esse fly aqui, ó, é bem utilizado para lanchonetes e lanchonetes em geral, né? Que aqui esse lanche fictício, né? Um super lanche, beleza? Antes da gente começar esse tutorial, certo? Vou pedir para que você se inscreva no meu canal, deixe o like aqui neste vídeo e assista outros vídeos dessa playlist que vai estar aqui em cima no card do vídeo, certo? Você vai assistir toda a playlist, também vai estar aqui na tela final todos os vídeos de Photoshop do canal. Deixe seu comentário também aqui embaixo, super importante, com sua dúvida, crítica, sugestão, que eu estarei respondendo todo mundo, beleza? E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam vir para o Design e fortalecer o canal. Então, antes da gente começar aqui, vou pedir para que você baixe todas essas imagens aqui, ó, que vão estar na descrição do vídeo, certo? Vão estar upadas no Mega e você vai baixar. E também esta fonte aqui, ó, que é esta fonte aqui do GIS, certo? Essa fonte de GIS é a DK Crayon Chroma, deve ser isso em inglês, certo? Então vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa baixar e instalar no seu computador. Então vamos começar aí nosso tutorial de hoje, flyer de lanche no Photoshop. Já estou aqui com o meu Photoshop aberto. Eu vou voltar aqui algumas vezes nessa área aqui, certo? Porque eu não decorei todos os efeitos que eu fiz. Então vou voltar aqui algumas vezes. E a primeira coisa que a gente vai fazer, depois, óbvio, que é abrir o Photoshop. Lembrando que eu estou utilizando a versão CC 2015, mas dá para fazer em outras versões anteriores também. E nas mais recentes também. Vou clicar em arquivo, ou se não, digitar aí, deixa eu cancelar aqui, vou clicar em arquivo e clicar em novo, ou a tecla de atalho Ctrl N, e você vai colocar aqui, né, nessa nova janela, a largura de 120 pixels por a altura de 120 pixels, aliás, 1200 pixels por 1200 pixels de altura e a resolução de 96 pixels por polegada e o modelo de cores RGB, ok? Altura 1200, largura 1200 pixels. Clica em OK. Já estamos aqui com nosso novo documento criado. Eu vou desbloquear já esse background aqui, ó, dando um clique em cima do cadeado. Se não me engano, em algumas outras versões anteriores do Photoshop você tem que dar 2 cliques. Aqui no meu caso aqui já está habilitada as réguas, mas se não tiver aqui você vem em visualizar e clica aqui em réguas, ou se não, dá um Ctrl R. Para precisar de réguas aqui, a gente vai puxar uma régua para cá, ó. Na verdade uma guia para cá, e vamos puxar, deixa eu colocar aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, Ctrl Alt Z, certo? E vou puxar aqui uma linha guia para cá, uma outra linha guia para cá, nas extremidades dos documentos, do nosso background, certo? Deixa eu colocar aqui uma no meio, uma linha divisória aqui na vertical e uma outra aqui na horizontal. Ok? Beleza? Vai ser a nossa, só para a gente ter uma guia de como vai ficar. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é importar aqui esse background preto, né? Nosso quadro, nossa lousa negra.
gente vai vir aqui em arquivo, colocar incorporados ou inserir, certo? Deixa eu ir lá na área de trabalho. Tutorial Launch. Você vai baixar essa pasta, certo? Todas essas imagens. Aí a primeira imagem que você vai pegar aqui é do quadro negro. Você vai trazer para cá, ó. Você vai dar um Enter. Você vai dar um clique aqui, ó, com o botão direito do mouse e vai converter em objeto inteligente aqui, ó. Converter em objeto inteligente. Agora você vai dar 2 cliques no título e vai renomear para quadro negro. Ok? Beleza. Então temos aqui nosso quadro negro. É porque eu não selecionei a camada. Então temos aqui o nosso quadro negro. Vou fazer o seguinte. Vou dar um Ctrl T. E agora Shift e Alt para a gente aumentar esse quadro de forma proporcional. Vamos deixar ele mais ou menos aqui. Dar um Enter. Certo? Então temos aí o nosso quadro negro. Agora a gente vai trazer então, vamos fazer o seguinte. Vamos clicar na camada do quadro negro e vamos dar um Ctrl G para a gente criar um grupo só do quadro negro. Então a gente vai renomear esse grupo como quadro negro. E dentro do grupo vai estar então o nosso quadro negro. A outra coisa que a gente vai fazer agora é importar a mesa aqui embaixo, como se fosse a mesa, a nossa textura de madeira. Colocar incorporados. Vamos aqui, ó, nessa textura aqui, vamos trazer para cá. Essa textura, deixa eu dar um Enter, ela vai ficar mais ou menos aqui embaixo, certo? Então, vou clicar nessa camada aqui da nossa textura de madeira, botão direito do mouse, converter em objeto inteligente, vou dar 2 cliques nesse título aqui do texto, em cima do nome, renomear para madeira. Ok? Madeira. Agora eu vou dar um Ctrl T, selecionando essa camada, vou aumentar um pouco ela aqui. E vou trazer um pouco para baixo. Para mais ou menos onde ela vai ficar, mais ou menos aqui. A gente ainda vai ajustar isso, então a gente está colocando apenas os objetos na cena. Deixa eu dar um Ctrl 0 aqui para enquadrar. Deixa eu dar um Ctrl 0 aqui para enquadrar, para ver se está no tamanho certo. É um pouco mais para baixo. Mais ou menos aqui. Ó. Ok? Beleza. A gente está apenas posicionando os objetos na cena. Dá um Ctrl G e vamos renomear esse grupo aqui para mesa madeira. Ok? Agora vamos posicionar os objetos principais na cena. No caso é o hambúrguer, o nosso refrigerante e as batatas fritas. Então vamos lá. Arquivo, colocar incorporados. Vamos trazer primeiro o lanche, o hambúrguer. Deixa eu dar um Enter. Deixa eu vir aqui, ó. Aqui fora do nome, certo? Aqui, ó, nessa área limpa aqui. Botão direito do mouse, converter em objeto inteligente. Dá um Ctrl T. Redimensionar, Shift Alt. E vou dimensionar mais ou menos para aqui, ó. Foi eu que tirei o fundo de todas essas imagens, ok? Vou deixar mais ou menos aqui. Tá aí o hambúrguer. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui, ó. Ah, beleza. Dá um Ctrl. Não, depois a gente coloca dentro do grupo. Então vamos trazer agora, colocar incorporados as batatas fritas aqui, ó.
Dá um Enter. Botão direito do mouse. Converter em objeto inteligente. E trazer essa camada para baixo do hambúrguer. Ctrl T. Vamos redimensioná-la. Deixá-la mais ou menos aqui. Ó. Até porque eu acho que está muito grande a nossa cena aqui. Ó. O nosso hambúrguer está bem grande, eu acho. Então, agora a gente vai trazer o refrigerante. Aqui, vou colocar incorporados. Vamos trazer aqui o nosso refri. Enter. Botão direito do mouse. Converter em objeto inteligente. Ctrl T. Shift Alt, redimensioná-lo mais ou menos aqui. Para dar mais um destaque para o lanche. Deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu selecionar aqui a camada do hambúrguer, Shift, e dar um clique na última camada dos nossos objetos principais, ok? E a gente vai reposicioná-lo aqui, para ficar do mesmo tamanho aqui e aqui do lado. Beleza? Deixa eu dar uma olhada. A boca está um pouco pequena, está um pouco para o lado, né? Então não vai sair do mesmo jeito, né? Mas diminuir um pouco o tamanho da coca. Aliás, nosso refrigerante. Diminuir também um pouco das batatas fritas. Shift Alt. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Deixa eu encobrir aqui a camada do nosso lanche para a gente posicionar bem direito aqui as nossas batatas. Aliás, nossos dois outros objetos. Então, Ctrl T, vou redimensionar. Na verdade aqui vou só trazer aqui, ó. Dá um Enter. Beleza. Agora a gente seleciona tudo aqui, ó. Shift. Botão esquerdo do mouse, traz um pouco aqui. Beleza. Então tudo selecionado aqui, com todas as nossas camadas, nossos objetos principais selecionados, a gente faz o seguinte. A gente dá um Ctrl G e renomeia o grupo como objetos principais. Beleza? Agora a gente renomeia. Aqui vamos criar um grupo. Aliás, a gente entra dentro do grupo objetos principais e vamos criar um grupo para cada objeto aqui, para cada um desses objetos aqui. Clica na camada do hambúrguer, Ctrl G, renomeia para lanche. Fecha o grupo. Seleciona a camada do refri. Ctrl G. 2 cliques no título. Renomeia para refri. Seleciona a camada das batatas fritas. Ctrl G. Cria o grupo. Dá 2 cliques em cima do nome do grupo. Renomeia para batatas. Fecha o grupo. Beleza? Deixa eu dar uma olhada lá. Objetos principais. E aqui ainda tem as sombras. As sombras, no caso, são as sombras dos objetos. Mas a gente vai criar depois. Beleza? Ok. Agora a gente tem aquela parte lá no quadro, né? Os desenhos no quadro. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos trazer aqui aquele desenho lá, colocar incorporados. Esse desenho aqui, ó. Deixa ele aqui, ó, dá um Enter. Vem aqui, converte em objeto inteligente, vou renomear para
efeito giz, certo? E acho que ele está no tamanho bem legal aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Comparado com o outro lá. E porque ainda tem um nome aqui, certo? Mas acho que até que tá no tamanho legal ele. Então não tem muitas alterações aqui a fazer não. E agora eu vou criar um texto, certo? Com o nome Superlanche. Lembrando que a fonte que a gente vai utilizar, essa fonte aqui, ó, deixa eu digitar aqui, ó, Superlanche, que é a DK Crayon Chrome Regular, vai estar na descrição do vídeo, ok? E você poderá baixá-la e instalá-la aí. Caso se você tiver outra fonte com giz aí, você pode estar testando também, não tem problema algum. Você aí que é o seu critério, certo? Vou posicionar essa fonte mais ou menos aqui, ó. Superlanche, e vou selecionar ela e pintá-la de branco, certo? Como se fosse um efeito no giz, ok? Vou selecionar essas duas camadas aqui, dar um Ctrl G, renomear para desenhos no quadro. Ok. Aqui tem o seguinte, tem que a gente vai criar aqui esse efeito aqui, ó. No caso, deixa eu dar uma olhada aqui, esse 15. A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui. Você vai selecionar. Primeiro você tem que escolher o tamanho certo, certo? Então, o tamanho aqui do nosso efeito está bem legal. Você vai selecionar a opção aqui caneta, certo? A Pen Tool. E aqui a forma marcada tem que estar demarcador. Você vai dar um clique aqui, ó. Vai dar um outro clique aqui e você vai posicionar mais ou menos aqui, ó. Ok? Alt, você vai tirar aqui, ó, esse campo, beleza? Deixa eu dar com Alt ainda, posicionar mais ou menos aqui, ó. Ok, agora você vai vir aqui com a ferramenta de texto e vai posicioná-lo aqui, ó. Quando você colocar o cursor aqui em cima da linha, vai aparecer aqui essa linha aqui que é para você dar um clique aqui, ó, para você digitar aqui qualquer valor numa forma circular, ela vai ganhar esta forma aqui, ó, certo? Então vou digitar aqui R$15, certo? Deixa eu dar um Ctrl Z, porque o efeito perdi o efeito porque eu mudei de página, então vou fazer de novo. Mudei de aba, no caso. Clicar aqui, ó. Clicar aqui. Alt, dá um clique aqui para tirar. Alt para fazer aqui. Criar um ponto de ancoragem aqui. Ctrl. Posicionar mais ou menos aqui, ó. Certo. Ctrl. Botão esquerdo do mouse. E tá ok. Selecionar a ferramenta de texto. T. Ao passar o mouse aqui, ó, vai aparecer esse i com uma linha aqui meio que no meio. Aí se você dá um clique, você vai digitar um texto aqui, certo? Então eu vou digitar aqui R, S,
aquele cifrão, né? Que é o cifrão 15,00. Dá um espaço aqui para deixar ele no meio aqui. Ó. E pronto. Agora você pode colocar aqui mais para cima. E dá o efeito bem bacana aí do preço do nosso lanche. Ok. Vou vir aqui, ó, no texto, selecionar ele e vou colocar um amarelo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Um amarelo aí, aqui. Esse amarelo aí bem. Esse amarelo está muito aceso. Deixa eu escolher aqui um outro tom de amarelo. Se esse aqui fica bom. Esse aqui, ó. Valor numérico dele aqui. Pausa o vídeo. Pronto. Copia e cola. Tem mais cara daqueles giz amarelo mesmo. De louça. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar essas setinhas aqui, ó. Ok? Vou criar aqui uma nova camada dentro do desenhos no quadro. Vou escolher aqui a ferramenta pincel, a ferramenta lápis. Certo? Primeiro vou dar um teste aqui. Deixa eu escolher aqui uma caneta. Escolher aqui, ó, uma caneta, certo? Para ver como é que vai ser aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Nossa primeira tentativa. Escolher mais ou menos aqui. Isso é um pouco tremido. Deixa eu dar uma olhada lá como é que eu fiz no outro. É um giz, certo? Você não vai criar uma forma perfeita porque não tem como, certo? Deixa eu criar uma nova camada. Deixa eu tirar essa linha guia, colocar um pouco mais para baixo. Ferramenta caneta. Deixa eu colocar aqui. Escolher aqui um pincel. Pincel normal. Deixa eu dar um Ctrl Z. Está saindo do jeito que eu quero ainda. Para quem tem aquela mesa gráfica, é bem mais fácil de fazer isso, né? Estou usando o mouse, certo? Então, é um pouco mais complicado, mas... E eu fiz muito pequeno, dá um Ctrl Z. Tem que fazer aqui, ó, assim. Ó. Então, vou fazer aqui, ó, para ele vir até aqui, ó. Já errei, tá vendo? Aqui. Isso é um pouco... Não está saindo do jeito que eu quero. Está saindo... Deixa eu dar um Ctrl Z. Dá uma olhada aqui, ó. Ok, vamos utilizar esse aqui. Até que saiu bem legal. Não saiu igual ao outro, mas saiu legal.
Deixa eu escolher aqui um preenchimento. Acho que já foi, né? Tem que... Deixa eu deletar aqui. Ctrl Z. Vou deletar essa camada. Criar uma nova camada. Venho com lápis. Deixar aqui em branco. E tentar criar aqui. Ficou legal. Ser feito. De giz. Aqui vai ter esse nome aqui, certo? Hambúrguer, batatas fritas, refrigerante. Então vamos criar aqui esse texto. Criar um texto aqui, ó. Hambúrguer. No hambúrguer, refrigerante, e batatas. Os nomes estão criados. Você vai criar em hambúrguer, refrigerante e batata. Batatas, no caso. Deixa eu selecionar aqui. Deixa eu dar uma cor aqui. Esse amarelo aqui, né? Você já copiou lá. Então, Ctrl T. Vou diminuir esse nome. Diminuir para valer. Deixa mais ou menos aqui. Vou trazer um pouco para baixo. Trazer um pouco para baixo o lanche. Deixa eu fechar aqui. Objetos principais. Você vai clicar no grupo. Trazer um pouco para baixo. Ok. Agora você vai no grupo quadro de desenhos de quadro, né? Vai criar uma nova camada aqui, ó. Vai escolher essa cor amarela aqui mesmo. Ferramenta a caneta. E vai criar uma nova seta aqui. Só que desse jeito assim. Deixa eu dar um Ctrl Z. Puxar essa linha guia para cá. Essa ferramenta caneta. E agora sim. Deixa eu aumentar um pouco essa... Subir um pouco essa seta. Agora sim. Tudo beleza, ok? Então deixa eu tirar aqui essas linhas guias. Vou tirar essas daqui, ó. Estão no meio do objeto. Ok. Então a gente já tem aqui todos os objetos na cena. Agora a gente vai criar aí as sombras e a iluminação. Certo? Para fazer a sombra e a iluminação, eu criei basicamente o seguinte. Esse desenho aqui esdrúxulo, né? Essa técnica que eu aprendi vendo os vídeos do Emerson Medeiros, ok? E do Renato Alves. Você, se estiver interessado em ver, é só pesquisar aí no YouTube. São, para mim, os dois melhores designers do
YouTube aqui, talvez do Brasil. Então, os caras são feras, passem lá no canal deles depois. Então, você vai fazer o seguinte, você vai criar uma camada aqui e vai escolher aqui uma cor, caso um verde, né? Escolher aqui o pincel, ferramenta pincel, e você vai escolher aqui aonde a luz vem. Então, nesse caso, a luz aqui vem de cima. Essa luz vai vir aqui assim, ó. A luz vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. No meu caso é mais aqui, ó. A luz vai ficar mais ou menos assim. Esse desenho é só para a gente ter uma noção de como vai ficar. Então a luz, ela vai pegar isso tudo, porque a luz, ela tá no caso, ela está em cima da mesa, certo? E mais direcionada para o nosso hambúrguer, que está um pouco na frente dos outros dois objetos. Então a luz vai ficar aqui. E a sombra, no caso, vou escolher outra cor aqui, um rosa. A sombra vai ficar mais ou menos o seguinte, né? Sombra, no caso dos outros objetos aqui, ó. Aqui na latinha ela vai ficar mais ou menos aqui, ó. Aqui, mais ou menos vai ganhar uma sombra aqui. Aqui. Enquanto que a iluminação vai ficar mais iluminado aqui. Vai ter uma pequena sombra aqui, ó. Aqui no hambúrguer vai ter uma sombra aqui. Que está embaixo da luz. O objeto que está mais embaixo da luz, né? Quase na luz. E na latinha aqui também vai ter uma sombra. Ok? Então, a gente vai desabilitar a visualização dessa camada. Mas primeiro a gente vai trabalhar aqui porque o nosso hambúrguer, que ele é assim, ó. Esse objeto não está... Ele está centralizado, mas não está centralizado igual o hambúrguer. Então deixa eu... Quadro desenho, né? Deixa eu dar mais setas. Posicionar ele melhor aqui. Deixa eu mais ou menos aqui. Vou ver esse quadro. Vou na seta amarela. Vou posicionar ela aqui, ó. Beleza. Aqui tem mais o seguinte. Vamos dar uma melhorada nesse fundo aqui do quadro. Quadro negro, você vai selecionar a camada do quadro. Quadro negro. E no caso aqui que eu fiz, né, no quadro negro, eu mexi aqui no equilíbrio de cores, né? Os tons médios mais 8, o ciano na verdade mais 8, a magenta 3 e amarelo 14. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos vir aqui em ajustes, se não tiver essa camada, essa janelinha habilitada, você vem em visualizar, aliás, em janela, clica aqui em ajustes, vai aparecer ela aqui. E essa opção aqui, ó, equilíbrio de cores. Você vai clicar aqui, ó, né, para travar apenas o efeito no objeto de baixo. Vai colocar aqui menos 3, né, no caso. Um pouco aqui, ó. E vai deixar esse quadro. Deixa eu dar uma olhada aqui no caso. Mais 14. Você vai posicionar aqui mais 14. 8 no ciano. Mais 8. Se não me engano, no magenta é mais 3. Menos 3, na verdade, né? Menos 3. Tá aí. Acho que eu não mexi nos outros tons. Deixa eu dar uma olhada aqui nas sombras. Eu fiz eu mexi um pouco também. Certo? Então vamos aqui nas sombras colocar no tom sombras. Eu acho que é mais 3, se não me engano. Deixa eu dar aqui sombras.
Na verdade é menos 3, 0, mais 1. Sombras. Menos 3, 0 e mais 1. Certo. E temos realces. Nesse eu não mexi. Então, tá aí o nosso quadro negro. A gente criou um efeito nele. Certo? Acho que é o único efeito que tem aqui nesse quadro. Deixa eu dar uma olhada. Exatamente. A gente já pode fechar. Que agora a gente vai trabalhar na mesa madeira. Aqui sim tem alguns outros efeitos. Escreva. Mesa madeira. Exatamente. Aqui temos o brilho. Primeiro é o brilho e contraste, né? Que foi o seguinte. Deixa eu olhar aqui, ó. Menos 26 de brilho e 9 de contraste. Então vamos adicionar aqui, ó, brilho e contraste, travar nosso efeito aqui, ó, nosso recorte. Brilho menos 20, acho que é 26, se não me engano. Deixa eu olhar lá, ó. É menos 26 e 9. Então, menos 26 e 9. Certo? Isso no efeito madeira. Você pode excluir essa camada aqui, ó. Excluir máscara de camada. E vai no equilíbrio de cores aqui agora. O outro efeito. Equilíbrio de cores aqui, ó. Beleza. Vai travar aqui, ó, também, ó. Vai excluir essa máscara aqui, excluir máscara de camada e beleza. Então, aqui a gente faz o seguinte. Nos tons médios é mais 6 no ciano. É menos 2 e mais 5. Menos 2 no magenta. Menos 2 no magenta. E mais 5 no amarelo. Isso nos tons médios. Aí tem, vamos ver os outros. As sombras. Mais 12 no ciano. Deixa eu dar um Ctrl Z porque eu não mudei aqui os tons. Então, mais 12 no ciano. Menos 4 e mais 8. Menos 4 no magenta. E 8 no amarelo, mais 8. Ok. E deixa eu dar uma olhada aqui se nos realces também tem alguma coisa. Tem sim, mais 7, menos 3, mais 5. Realces. Mais 7 no ciano. Acho que é menos 3 no magenta. E mais 5. Menos 3. Deixa eu dar uma olhada se é isso mesmo. Menos 5, menos 3, menos 5. Exatamente aqui, eu errei aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z, porque não está nos realces. É menos 3, menos 5. Realces. Menos 3, menos 5. Aqui está mais 5, menos 5. Aqui no amarelo. E eu acho que é isso. Pronto. Certo? Estamos aqui a nossa madeira. E agora a gente vai trabalhar nos objetos principais. Temos aqui o lanche. Os objetos principais. Vamos começar pelo lanche, que é o hambúrguer.
Na verdade, vamos criar logo a sombra e a luz, né? Vamos criar a sombra e a luz dele. Então vamos lá. Na verdade, não é a sombra do objeto, mas é a sombra no objeto. Lanche. Vamos criar uma camada aqui, ó. Clica nele e vamos criar uma camada assim em cima. Renomear para luz. E uma outra, renomear para sombra. Colocar a sombra abaixo e a luz acima. Na sombra, a gente vai fazer o seguinte. Vamos habilitar aqui os nossos rascunhos. E vamos posicionar a luz aqui, muita luz nesse objeto. Certo? Então vamos lá. Pincel. Vamos escolher a cor branca. Selecionar uma amostra de cor branca. Vou aumentar o pincel. Deixa ele em 300 mais ou menos. E vou dar um clique aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Fazer o recorte, né? Deixa eu dar um Ctrl Z. Ctrl Alt Z. Criar máscara de corte aqui. E criar máscara de corte também. Para tudo ir para aqui para baixo, certo? Só para o objeto. Então, vamos lá. Vai ficar aqui bem iluminado, certo? A gente agora aqui vai colocar o modo mesclagem sobrepor. Deixa eu tirar aqui enquanto. E vai tirar um pouco da opacidade. Deixar aqui talvez em 55%. 50%, tá bom. No caso aqui, ó, deixei em 100%. Tirar um pouco da luz. %. Tem uma sombra aqui embaixo apenas. Escolher o preto, X. Aliás, é o D, né? Exatamente. Para você redefinir aqui as cores da nossa paleta aqui embaixo. Deixa eu diminuir aqui esse pincel. E só posicionar mais ou menos aqui. Ó. E vou posicionar aqui, sobrepor o modo de mesclagem. Tirar muita opacidade, um pouco da opacidade. 40%. E ele aqui em cima ainda tem um ajuste de brilho e de equilíbrio de cores, né? Deixa eu escolher essa máscara de camada e ver como eu fiz aqui. Equilíbrio de cores. Os tons médios ficam mais 15. Na verdade, deixa eu anotar aqui, ó. Então vamos lá. Os tons médios então ficam mais 16. O magenta mais 14. Ciano, né? E o amarelo menos 1. Agora vamos ver os outros. Se tem aqui nas sombras, certo? Tem mais 9, o ciano. O magenta menos 14 e o azul menos 5. Então vamos colocar lá nas sombras. Sombras mais 9, magenta menos 14
e o amarelo menos 5. Ok? Então vamos ver agora nos realces, que é mais 8 no ciano, mais 7 no magenta e mais 7 no amarelo. Realces. Ciano mais 8, magenta mais 7, amarelo mais 7. Pronto, a gente já fez o nosso equilíbrio aqui de cores. Só que eu estou achando que o nosso hambúrguer estava muito claro demais. Então, vou deixar ele mais ou menos aqui, a 40% opacidade. E tá ok. Por enquanto é isso aqui no lanche. Agora vamos trabalhar no refrigerante. A gente vai fazer a mesma coisa, ok? Renomear aqui como sombra. Criar uma nova camada como luz. Criar uma máscara de recorte aqui. Criar uma máscara de corte para o efeito ir apenas para o refrigerante. Deixa eu lá como é que eu fiz. No refri. Que tem um equilíbrio de cores também nele. Mas vamos trabalhar primeiro aqui com esses outros objetos, ok? Tem uma luz nele. Aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Você pode habilitar aqui. A luz nele se encontra exatamente aqui, ó. Aqui dá um X aqui, ó, para inverter as cores, ficar com o branco aqui. Selecionar o pincel B, tecla de atalho. E posicionar aqui, ó. A luz vai pegar aqui, ó. Ok? Certo. Deixa eu tirar aqui. Eu vou colocar aqui o modo de mesclagem sobrepor. Por enquanto a gente deixa aqui em 100%. Na sombra, a gente vai escolher o preto, X. Escolher aqui o preto. E a sombra vai ficar aqui, ó. Então a gente passa um preto por aqui, ó. E pronto. Tira a visibilidade lá. O modo de mesclagem que ficou sobrando, deixa o pincel, tecla de atalho B. Coloca aqui um sobrepor. Tira a opacidade aqui, ó. Deixa mais ou menos aqui a 40%. Beleza? Tô achando que ficou até mais legal que o outro lá. E a luz aqui se dá uma diminuída aqui. Para 90%, 80% tá bom. Diminui um pouco a sombra desse. 30% tá bom. E temos também um ajuste aqui de equilíbrio de cores. Máscara de recorte. Seleciona essa máscara aqui em branco e você escolhe a máscara de camada para ficar apenas com ajuste. Ok? Então vamos lá. De novo aqui. Equilíbrio de cores. Mais 17, menos 2, menos 5. Mais 17, menos 2, menos 5. Isso nos tons médios. Nas sombras, menos 4, menos 7 e mais 5. Sombras, menos 4,
menos 7, mais 5. E temos também os realces, mais 8, mais 7, menos 16. Realces, mais 8, mais 7, menos 16. E tá aí. O refri por enquanto. Agora as batatas. Vamos clicar na camada da batata, criar uma nova camada, renomear para luz, criar uma nova camada, renomear para sombra. E vamos dar uma olhada como é que a gente fez aqui. As batatas. Beleza? Então vamos lá. Vamos ativar aqui o nosso pequeno espelho. A luz é aqui, ó. Então, X para a gente colocar o branco na frente. E a gente vem aqui, ó. Ativar as máscaras de camada. Criar a máscara de corte, né? Para o efeito ir apenas travar naquele objeto determinado. Então, a luz vai ficar aqui, ó. Nas batatas. Ok? Deixa eu desativar aqui para dar uma olhada. Certo. Modo mesclagem, sobrepor. Vou tirar um pouco da opacidade aqui dela, deixar aqui mais ou menos a 50%. 55%. Acho que é 50%. Eu inverti aqui. Deixa eu renomear aqui, certo? Que eu inverti aqui, eu coloquei a luz na camada da sombra. Vou colocar aqui luz e aqui então sombra. Já na sombra, X, né, é o preto, B de brush do pincel. A sombra vai ficar aqui, ó. Tirar o espelho. Modo mesclagem, sobrepor. E vou tirar um pouco da opacidade. %, tá bom. Ou não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos colocar primeiro. Então, o ajuste lá, né? O equilíbrio de cores para ver como vai ficar. Deixa eu escolher aqui, ó, equilíbrio de cores. Vou deixar ele aqui em cima. Escolher máscara de camada. Dá 2 cliques nele aqui, então vamos trabalhar com ele. Aqui o equilíbrio de cores é nos tons médios. Mais 16, menos 5, menos 14. Mais 16, menos 5. Ou é mais 5? Mais 5, menos 14. Na verdade é menos 5 mesmo. Temos também as sombras. Menos 18, menos 20, mais 9. Menos 18. Menos 20. Mais 8. E temos os realces. Mais 8, não, menos 8, menos 14 e menos 6. Menos 8, menos 14, menos 8, menos 14 e menos 6.
isso nos realces, no equilíbrio de cores. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, na sombra a gente vai tirar um pouco, deixar em 20, e vamos tirar um pouco de luz também, deixar em 40 a luz nas batatas. Ok? Temos aqui o refri, deixa eu dar uma olhada aqui no refri, na luz, estou achando que está com muita luz, vou deixar então em 65%. E o nosso hambúrguer, o nosso lanche, tirar um pouco mais de luz, deixar em 35% e a sombra, tirar um pouco mais dela, deixar em 20%, 15%, tá bom. E nesse objeto aqui tem um efeito também que eu vou colocar agora. E a gente já vai finalizar com as sombras dos objetos. Então esse efeito aqui ele tem um equilíbrio de cores nele. Aqui, ó, cadê? Os desenhos do quadro. E é nesse efeito aqui, ó. Temos um equilíbrio de cores nele, que a gente vai travar, para o efeito ir apenas nele. E vamos ver aqui como é que é. Nos tons médios é mais 11, menos 3 e mais 8. Mais 11, menos 3, mais 8. Isso nos tons médios. Aí temos as sombras, menos 4, menos 1, mais 6, sombras, menos 4, menos 1, mais 6. E temos, por final, os realces, menos 13, 0, mais 18. Realces. Eu me esqueci aqui, certo? Então vamos lá, os realces, menos 13, mais 18. Realces, menos 13. Aqui no magenta é 0 e aqui é mais 18 no amarelo. Então, tá aí, ó, combinou mais com a cor atrás do quadro. Ok. Lembrando que este é o meu primeiro flyer sobre esse estilo de arte em questão, que é os flyers de comida, né? Os fast food. Eu nunca fiz um flyer. Esse é o meu primeiro flyer nesse estilo. Agora a gente vai finalizar com as sombras dos objetos. Aqui em objetos principais, você vai abrir, você vai criar um novo grupo aqui, ó. Vai colocar ele abaixo de todos os outros. Deixa eu dar um Ctrl Z, porque ele foi lá para baixo do... Ele vai ficar aqui, ó. Entrou no... Deixa eu colocar ele aqui, ó. Aqui, ó. Ok. Ele vai ser o grupo sombras e vai conter todas as sombras dos objetos. Nesse caso aqui, objetos principais, sombras. Aí tem a sombra do hambúrguer e de todos os outros objetos. Então vamos lá. Vamos abrir o grupo. Vamos criar aqui uma nova camada. Na verdade a gente vai fazer o seguinte. A gente vai escolher a ferramenta de elipse.
na caixa de ferramentas e vai posicionar ela mais ou menos aqui, ó. Certo? Ela estando preta. Lembre-se que a luz fica aqui, ó, a sombra que causou, né, com a luz. Beleza? A gente vai fazer o seguinte, então, a gente vai converter esse objeto em objeto inteligente, vai nomear para sombra lanche, vai vir aqui em filtro, desfoque gaussiano, vai ficar então aqui você vai colocar aqui mais ou menos 16 pixels, certo? O raio. Você vai vir de novo nele, e no outro filtro, desfoque de movimento. E você vai escolher aqui a distância. Que você quer que o raio da luz fique, né? Deixar aqui em 360, colocar em OK. Deixa eu procurar um estilo de mesclagem, certo? Mas eu acho que eu não coloquei nenhum modo de mesclagem. Vou deixar então em normal e tirar um pouco da opacidade dele. Deixar aqui em 50. Deixa eu dar uma olhada aqui. 50%. Eu crio uma cópia, Ctrl J. Dessa cópia aqui, eu tiro um pouco da opacidade de 50. Ou aumento um pouco. 60%. Certo? Então, ó, já criou uma sombra no nosso lanche. Certo? Selecionar os dois, ó. Trazer um pouco para baixo. Um pouco mais para cima. Criou uma sombra no nosso lanche. E a gente vai fazer isso na coca também agora. Ela que tem uma sombra aqui embaixo. A gente vai fazer o seguinte. Ferramenta elipse. Deixa eu tirar a visibilidade do lanche. E vai ter uma elipse mais ou menos aqui, ó, com a sombra. Lembrando que é preta, viu? A cor da sombra. Exatamente aqui, ó. Aí a gente vai vir aqui em filtro. Primeiro, deixa eu converter isso aqui num objeto inteligente. A gente vai vir aqui em filtro, desfoque gaussiano. No caso, pode deixar aqui em 10%, em 10 pixels, aqui no desfoque gaussiano. Agora a gente vem em filtro, desfoque de movimento. Traz ele um pouco mais para cá, ó. Dá um OK. Tira um pouco da opacidade dele. Traz um pouco para baixo com as setas do teclado. Deixa a opacidade aqui mais ou menos em 70%. Renomeia. Eu dei 2 cliques, eu acho. Então, deixa eu renomear aqui, ó. 2 cliques no nome. Sombra. Refri. Certo? Deixa eu visibilizar aqui o lanche. Você vai ver que criou uma luz bem bacana aqui no lanche. No refrigerante. E temos também aqui o último... a sombra, que é a sombra
das nossas batatas. Então eu vou vir aqui com a ferramenta demarcador, certo? Já vou colocar aqui numa forma, cor preta. Vou fazer o seguinte: criar um ponto aqui, um outro aqui, ó. Deixa eu tirar o lanche aqui, a visibilidade do lanche. Deixar mais ou menos aqui, assim, ó. Fechar. Ctrl. Vamos se movimentar. Deixa eu dar um Ctrl Z. Dá um clique aqui, ó, em um nó. Aí você pode mexer aqui. Posicionar mais ou menos aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou mexer aqui. Alt. Vou mexer aqui nesse nó. Deixa eu dar um pouco mais curvo. Tá ok, então. Beleza. Converte em objeto inteligente. Vou renomear aqui para sombra batatas. Batatas. Filtro desfoque. Desfoque gaussiano. Nesse caso aqui eu vou deixar em 13 pixels. Agora filtro, desfoque, desfoque de movimento. Aumentar um pouco da distância. Aqui 166 pixels mais ou menos. Tirar um pouco da opacidade. 78%. Deixa eu dar uma olhada aqui. E colocar aqui o lanche para ver como é que vai ficar a ambientação. As sombras ficaram bem bacanas, certo? Só achei que ficou um pouco grande demais a sombra das batatas. Deixa eu subir ela um pouco. Estou achando até que ficou melhor. Este fly está bem mais ambientado, bem mais legal do que o outro que eu criei, que era o nosso modelo. Ctrl T aqui, ó, que eu quero aumentar aqui um pouco mais para cima. Deixar um pouco mais para baixo aqui. Ctrl Z, Enter. Tá aí a nossa ambientação. Tirar um pouco da opacidade aqui, 75%. E eu acho que ficou bem bacana nosso flyer terminado. Você poderia, deixa eu aumentar um pouco o desenho aqui, ó. Na verdade é o nome Super Lanche. Trabalhar um pouco mais na ambientação, mas o conceito que eu queria passar para você na aula de hoje já foi bem dada, certo? E espero que você tenha gostado da videoaula de hoje. Acho que foi um dos melhores tutoriais da história do design, certo? Apesar de que aqui tem muitos outros tutoriais. Você pode pesquisar todos aí. Caso você queira ambientar mais, procurar mais sobre o tema ambientação, né? Sobre luzes, sombras. Aí eu ainda estou estudando esse assunto. Vá lá nos canais do Emerson Medeiros e do Renato Alves. Show de bola, você vai aprender muita coisa como eu aprendi. Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula, desse tutorial. A gente volta em breve com mais novidade. Se inscreva no canal. Deixa o like nesse vídeo. Deixa eu abaixar aqui o quadro de madeira, a mesa madeira. Está um pouco longo.
Beleza. Ainda está bem longe ela. Vou deixar aqui mais ou menos aqui mesmo. Certo? Então espero que você tenha gostado dessa videoaula. Foi bem bacana. Se inscreva no meu canal, deixa o like nesse vídeo. Sua dúvida, crítica e sugestão nos comentários. Forte abraço e fui!